Olá pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo com informações obviamente do Flamengo, que já está em São Paulo, local do duelo com o Palmeiras nessa quarta-feira, às 8 horas da noite, tá bom? Fica ligado no horário, é um horário pouco habitual para jogos do Flamengo na quarta-feira, e esse duelo será 8 horas da noite lá no Allianz Parque, jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Lembrando, para quem não sabe, no jogo de ida o Flamengo venceu por 2-0. E o Flamengo fechou a preparação para pegar o Palmeiras com um desfalque super importante. Tá bom, vou falar logo, vou dar o spoiler. É o De La Cruz. De La Cruz nem sequer viajou. E aí quem entra na vaga do meia uruguaio no time titular? Nós apuramos. E nós vamos trazer aqui, e eu tenho certeza que a grande maioria não vai gostar e vai criticar o técnico Tite, que inclusive tem uma surpresa no ataque rubro-negro para pegar o Palmeiras. Nós vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre Fabrício Bruno, a imprensa francesa cravando que Fabrício Bruno está vendido ao Rennes da França. Será que é verdade? Também comentaremos aqui no vídeo de agora. Comentaremos não. Vamos esclarecer, trazer a informação apurada junto à diretoria do Flamengo e trazer todos os detalhes dessa informação que saiu lá na imprensa francesa. E Cebolinha, será que ele foi relacionado? A gente vai contar também no vídeo de agora. Isso tudo e muito mais nesse momento. Vamos para as informações. Antes de mais nada, deixar o registro aqui, como já era de se imaginar, o velório do eterno craque do Flamengo, Adílio, que nos deixou na última segunda-feira. Velório aconteceu lá na Gávea, lotou. Adílio, óbvio, já era de se imaginar. Adílio era um cara super querido, uma pessoa sensacional. Ficar elogiando o Adílio aqui é chover no molhado. Era um cara fenômeno, a verdade é essa. Repito, eu dou graças a Deus de ter tido a oportunidade de conviver com o Adílio, nem que seja por alguns minutos. Eu tive essa oportunidade, bati uma bola com um cara na Gávea, é isso mesmo, irmão, lá na Gávea, local que ele, enfim, que era a casa dele, digamos assim. Que Deus o abrace lá no céu, vá com Deus, Adílio, e o mais importante é o legado que ele deixa aqui no Brasil, não só com a camisa do Flamengo, mas como jogador do futebol brasileiro. A Gávea lotada, todo mundo presente. Então, enfim, que Deus o tenha. Vamos falar agora de Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, na verdade. E a venda de ingressos para a torcida do Flamengo, para esse jogo contra o Palmeiras, das oitavas de final da Copa do Brasil no Allianz Parque, vai pesar no bolso dos rubro-negros, hein? R$ 220 a inteira e 110 o valor da meia. Tá caro, hein? Estão metendo a mão, mas a torcida do Flamengo vai se fazer presente, obviamente, como sempre. A verdade é essa. Reparem só, no Campeonato Brasileiro, sempre que o Flamengo é visitante, casa cheia. Foi agora contra o São Paulo lá no Morumbi, casa cheia, recorde. A torcida do Flamengo sempre marcando presença. E você sabia, acho que pouca gente sabia dessa, o Flamengo não é derrotado pelo Palmeiras lá no Allianz Parque, na casa deles, desde 2017, totalizando 7 jogos sem perder, sendo 2 vitórias e 5 empates, com 10 gols marcados e 6 gols sofridos. Para quem gosta de números, fica aí o registro. Eu acho que vai continuar essa invencibilidade. Eu acredito, de fato, ou numa vitória do Flamengo, ou até mesmo no empate. Não vejo o Palmeiras vencendo o Flamengo, não. O Palmeiras vai ter que sair para o ataque. E o Flamengo se dá bem contra times que se jogam no ataque diante do Flamengo. A ver qual será a postura do técnico Tite. Pelo menos a gente já sabe como ele pretende montar o Flamengo. Falando o que a gente falou no vídeo anterior, no começo do vídeo, desculpa, De La Cruz está fora, não se recuperou das dores no joelho, que ele recebeu uma pancada, foi desfalque contra o São Paulo por conta dessas dores e está sendo desfalque agora contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. No final de semana existe a expectativa de ele retornar ao time. Cebolinha, pelo menos tem o lado bom, foi relacionado, está à disposição do técnico Tite. Será que começa? Pois é, vou dar a resposta logo para vocês aqui. Pelo que apuramos, o Tite esboçou o Flamengo da seguinte maneira na atividade dessa terça, lembrando que foi a última atividade antes do duelo. Matheus Cunha mantido, ele é o goleiro da Copa do Brasil.
Varela na lateral direita, Fabrício Bruno e Léo Pereira, dupla de zaga, e Ayrton Lucas retornando à lateral esquerda. Meio de campo sendo montado por Pulgar, Alan, Gerson, Arrascaeta. E aí o ataque. Nem Cebolinha e nem Bruno Henrique. Os dois estão aptos, os dois estão relacionados. Luiz Araújo ganha a vaga de titular na equipe do Flamengo e Pedro ao lado dele, obviamente. Não me espanta o Luiz Araújo ganhar essa vaga. Tá jogando muito bem, a verdade é essa. Tá se tornando uma espécie de 12º jogador do Tite. Sempre que entra, dá conta do recado, tem bons números, minutagem alta, pouco se machuca. Não é um jogador violento, muito pelo contrário. Não é um jogador de chamar atenção de maneira negativa, levando cartão, muito pelo contrário. É um jogador extremamente tático. Confesso para vocês que eu já fui um cara que critiquei o Luiz Araújo, mas na época as críticas eram válidas e justas, e agora a gente tem que elogiar. Tá jogando muita bola. O meu único questionamento em relação a esse time é o Alan. Confesso para vocês que fico com receio, o Alan sendo o titular na vaga do De La Cruz. Por quê? O Alan não vem fazendo boas partidas. Porém, conversando com pessoas do dia a dia do Flamengo, e aí eu levantei uma bola, mas tem o Igor Jesus, tem o Everton Araújo, tem o próprio Léo Ortiz. Aí o cara falou assim, Vene, o Flamengo pagou 9 milhões de euros nesse jogador. Se você bota o Léo Ortiz, que é zagueiro, para jogar de volante e deixa o Alan no banco, você, entre aspas, queima esse atleta. O Igor Jesus está voltando de lesão, o Everton Araújo é um garoto ainda, não dá para botar nessa fogueira. Então, faz sentido. O Tite ele vai manter a estrutura do time, com o Alan ali, como se fosse o De La Cruz jogando de volante, e o Gerson e o Arrascaeta serão os responsáveis pelas armações das jogadas, tendo o Luiz Araújo e Pedro. Lembrando que o Luiz Araújo foi muito bem quando entrou na vaga do Cebolinha, no jogo de ida. Lembra? Cebolinha se machucou, precisou sair, Luiz Araújo jogou na ponta esquerda, não foi nem para a ponta direita, e deu um trabalho danado. Inclusive o Flamengo melhorou bastante quando o Luiz Araújo entrou no jogo. Então, de certa maneira, concordo com as escolhas do Tite. Minha única preocupação é como será a atuação do Alan. A ver dentro de campo nessa quarta-feira. Para finalizar o nosso vídeo, a imprensa francesa noticiou o seguinte, vou ler exatamente aqui na íntegra, tá? Foi informação do site Santi Auna, no Foot Mercato, lá da França. Flamengo e Rennes estão próximos de um acordo por Fabrício Bruno. 12 milhões e meio de euros mais bônus. O que ainda trava o negócio é a pedida salarial. Fabrício Bruno quer entre 2 e 2,5 milhões de euros por ano. Eu não sei quanto Fabrício Bruno quis ou pediu, aceitou. O que eu garanto para vocês é, no Flamengo me falaram o seguinte, Vene, diferentemente do que aconteceu com o West Ham, nesse caso, aconteceu o seguinte, nós recebemos a proposta do West Ham, nós aceitamos. O Fabrício Bruno foi quem não aceitou a proposta salarial. No caso do Rennes, isso uma pessoa do Flamengo me disse, no caso do Rennes, o jogador aceitou a proposta salarial do Rennes, mas o Flamengo não aceitou a proposta do Rennes para vender o jogador, que de fato foi de 12 milhões e meio de euros fixo, mais 1,5 de bônus, totalizando 14. O Flamengo não aceitou e não vai aceitar. O Flamengo tem a informação dos empresários do atleta que o Rennes pretende aumentar a proposta pelo Fabrício Bruno. O Flamengo vai vender? Não tem como saber, não tem como prever o futuro. Depende dos valores oferecidos, das condições, da forma de pagamento. Mas, nesse caso, a informação está errada, segundo essa pessoa do Flamengo, porque não aconteceu isso. Aconteceu o inverso. O Fabrício Bruno aceitou a proposta salarial do Rennes, mas o Flamengo foi quem não aceitou os valores oferecidos pela equipe francesa. Inclusive, eu tenho o nome da pessoa do Rennes que está negociando diretamente essa situação. É o Rick Massara. Se eu não me engano, ele já foi dirigente da Roma também. Então fica aí a informação para vocês. O Flamengo vive uma semana intensa, com atenção voltada para a Copa do Brasil, mas também marcada por homenagens a Adílio. O ex-meia, integrante da geração dourada do clube nos anos 80, faleceu nesta segunda-feira devido a um câncer no pâncreas. Nesta quarta-feira, às 20 horas, horário de Brasília, ele será lembrado no Allianz Parque, onde Gerson, atual detentor da camisa 8, jogará com o nome de Adílio em homenagem ao ídolo rubro-negro, em partida das oitavas de final contra o Palmeiras.
Adílio tinha um histórico positivo contra o Palmeiras, tendo vencido 3 vezes, empatado 4 e perdido apenas 2. O ex-camisa 8 também marcou 3 gols contra o time paulista, incluindo um de falta. A primeira vez que ele se destacou contra o Palmeiras foi em 1978, durante um empate em 1-1 no Maracanã, em um período em que o Flamengo estava sem Zico, que se preparava para a Copa do Mundo de 1978 na Argentina. Naquele momento, o jovem de 22 anos se tornou uma peça-chave para o time. Em 1980, Adílio participou de uma vitória histórica do Flamengo sobre o Palmeiras, com um placar de 6-2 no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Embora não tenha começado a partida como titular, ele entrou no segundo tempo substituindo Júlio César Uri Geller. Em 1983, ele voltou a marcar contra o Palmeiras no Morumbi, apesar da virada sofrida pelo Flamengo na segunda fase do Brasileiro. 2 anos depois, ele celebrou uma vitória ao marcar o gol do triunfo por 1-0 sobre o Palmeiras no Maracanã, em sua 500ª partida pelo Flamengo. Adílio, conhecido como Brown entre seus colegas, em referência ao cantor americano James Brown, é o terceiro jogador que mais vezes vestiu a camisa do Flamengo, com 617 partidas. Nascido em 15 de maio de 1956, ele estreou no time profissional do Flamengo em 27 de abril de 1975, aos 18 anos. Durante sua carreira no clube, que se estendeu até 1987, Adílio marcou 129 gols, se tornando o 14º maior artilheiro da história do Flamengo.